a convocação de uma manifestação organizada por movimentos e partidos da esquerda para o próximo dia 24 de março, em um ato em defesa da democracia e também para cobrar a prisão de Jair Bolsonaro. Essa mobilização foi definida pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular. Eu considero essa convocação precipitada, pouco discutida, arriscada, né? E acho que tinha de ser melhor amadurecida. Sobretudo, o tempo para organizar, né, um grande ato, como se pretende, até o dia 24 de março, que está aí, é exíguo, né? Nós temos um mês para essa organização. Acho que essa bandeira ela é gasosa, né? E foi bom o Mário ter pedido a releitura de quais são as bandeiras, né? Ela é gasosa. A defesa da democracia, né? Ela foi feita ao longo dos 6 anos e meio em que nós resistimos, né, à escalada autoritária de um país que passou por diversos golpes, desde o impeachment sem crime de responsabilidade perpetrado contra Dilma Rousseff até o dia 8 de janeiro de 2023. Nesse período, nós perdemos algumas batalhas, mas vencemos a guerra até aqui, né? E os criminosos de guerra estão vendo os tribunais, o Poder Judiciário, instruir os processos contra eles, dentro da regra democrática, né, e promover isso. Essa agenda, você, Aquiles, quando trouxe a pauta aqui, que é uma pauta do dia, a pauta aqui no ar agora, já disse, depois do ato dos bolsonaristas no último domingo, aí as esquerdas se organizaram. A gente está na terça-feira, né? Essa pauta não é uma pauta nossa. Entrar nessa disputa de Photoshop, né, com a extrema-direita evangélica, a extrema-direita bovina, a extrema-direita desinformada, a extrema-direita golpista, que foi o que foi para Paulista, eu considero um erro. E veja bem, eles concentraram o domingo em São Paulo e na Paulista. Pela convocação que eu vi, né, das esquerdas, seria um ato nacionalizado. Aconteceriam protestos em diversas cidades. Primeiro caminho para a diluição. Né? Acho que a esquerda pode estar caindo numa armadilha, sabe? E acho muito difícil que consiga fazer um ato, ainda que fosse um ato unificado, com a mesma força na Paulista ou que fosse no Rio, né? Porque há uma questão assim muito subjetiva. O que mobiliza alguém ir para a rua, né? O que mobiliza você ir numa manifestação é você protestar sobre algo que está acontecendo, reivindicar algo que está sendo negado, né? Discordar de algo que está sendo feito pelo Estado, ou seja, por quem for, né? Então, a rua, as pessoas vão quando elas querem responder, discordar ou pleitear. Eles foram à rua porque estão desesperados, porque estão querendo sensibilizar o resto da sociedade sobre o que está ali, o julgamento, pregar anistia, quem sabe conseguir aí um ambiente que favoreça a aprovação de uma medida de anistia no Congresso, etc. Eles têm o que dizer. Claro, o Bolsonaro foi lá fazer sua demonstração de força e, ao mesmo tempo, fazer uma chantagem. Olha, eu controlo essa massa, eu chamei para vir aqui, ela veio. Eu pedi para vir sem cartazes, ela veio. Agora, eu controlo a massa, agora eu quero anistia, né? Para mim e para os que estão presos, pobres coitados, como disse ele, em Brasília. Agora, chamar a esquerda para defender a democracia, depois de não ter ido à rua no 8 de março original, nem no aniversário agora em 8 de março desse ano, né? Esses eram momentos que tínhamos que ter ido às ruas. O ato de domingo passado mudou alguma coisa na correlação de forças do Brasil? Entre direita e esquerda? Eu tenho a impressão que quem já era de direita continuou de direita e quem já era de esquerda continuou de esquerda. Nesse sentido, não mudou nada. Não mudou nada nesse sentido, né? Há várias outras considerações a fazer, mas nesse sentido não mudou nada. Então estamos, digamos assim, quase ou menos no mesmo ponto que estávamos antes do ato acontecer. Mas há, amigos, uma evidente ansiedade por parte da esquerda, dos apoiadores do presidente Lula e dos partidos associados,
em relação à falta de mobilização, não é? Talvez esse ato tenha servido mais para isso mesmo, para aumentar essa aflição em relação a uma espécie de omissão, de abandono das ruas por parte da esquerda, que já demora muito tempo. Para mim, pode ter a manifestação, sem problema, não creio, e ninguém pode ter ilusões a respeito da amplitude e da massividade dela. E acho que isso pode até ser uma espécie de... uma daquelas coisas em que a militância lidera, e a ansiedade da militância lidera a cúpula. E eu acho até que, como o Lula falou aqui, fica difícil agora recuar dela, sabia? Fica complexo, parece até uma intimidação exagerada, uma certa timidez, um recuo muito grande. Abrir uma pequena divergência aqui e defender essa convocação, dessa manifestação. Acho que o movimento é propício. Acredito que o tema mobiliza, sim, pessoas. A prisão do Jair Bolsonaro e o seu destino político é algo que, a meu ver, sim, mobiliza uma parte da população e da esquerda. Foram 700 mil pessoas que morreram nesse país na gestão do governo Bolsonaro. O crime pelo qual ele vai ser julgado e levado à prisão é até o de menos em relação à vontade que a população brasileira tem de ver uma responsabilização sobre o Bolsonaro. Não acho que a gente tem que cair nesse papel de fazer comparações, mas o fato é que a direita chegou lá e ocupou as ruas. E o próprio presidente Lula tem dito também que é preciso que os movimentos sociais e a parcela da população que apoia o seu governo que se manifeste. Então, tem um respaldo do governo, a meu ver, nessa convocação. É um ato que vai exigir, obviamente, uma capacidade, uma estrutura, uma capacidade de organização, não só do PT, mas dos movimentos que têm capilaridade nacional, como o Povo Sem Medo, o Brasil, a Frente Brasil Popular, a própria UNE, entidades assim. O tema, né, de justiça, ele está na mesma ordem do dia que o Bolsonaro quer para sua anistia. Então, a meu ver, existe uma coisa latente de ir às ruas e demonstrar a sua indignação pela condição de ainda liberdade do Bolsonaro. Existe uma coisa latente de apoiar o governo nas coisas que o governo tem feito e criticar algumas pautas que são já características da esquerda. Se tiver manifestação, aqui a noite toda. Divulgar, nós vamos apoiar, nós vamos transmitir, claro. Vamos dar toda a força. É claro, não tem ninguém sabotando a manifestação. Nós exatamente, Tereza. Exatamente. E nós podíamos ficar aqui a noite toda conversando sobre isso, levantando diversos outros aspectos que vêm nos ocorrendo à medida que a gente pensa sobre o assunto.